Olá, bom dia, eu sou o Regis Amadeu, bem-vindos ao Soluções Pod. A gente vai estrear esse nosso formato de podcasts, convidando o Edmar, um amigo parceiro da Efisian Contabilidade, que vem trabalhar um pouquinho o tema do paralegal, né? Um dos desafios que nós temos na área regulatória é trabalhar com esse pipeline, né? Onde a régua se inicia muitas das vezes com a abertura da empresa, chegando depois a uma necessidade de se obter todas as licenças, alvarás e tudo que a gente faz na nossa rotina do dia a dia. Então a gente vai convidar ele para conversar um pouquinho sobre isso com a gente, tirar dúvidas, falar dos desafios que ele tem na área dele, né? E logicamente que para a gente poder contribuir e poder trocar as experiências como a gente imaginou, a gente chamou a Regiane, né? Que também trabalha com a gente há muito tempo, é uma experiente profissional na área e normalmente é quem faz o link, né? Entre as necessidades do paralegal versus do técnico legal, trazendo para a gente uma equação bacana, né? As Soluções, há 25 anos no mercado, decidiu estrear esse canal do podcast justamente para você, nosso ouvinte, nosso convidado, poder cada vez mais conhecer, né? O que a gente vem fazendo e a nossa missão, né, que é disseminar conhecimento para que todos possam, em algum momento, poder transcorrer das dúvidas que estão ligadas às disciplinas regulatórias do Brasil. Muito obrigado, Edmar, pela sua presença, por aceitar nosso convite, por ser um parceiro estratégico nosso e poder estar com a gente nessa jornada dos nossos Soluções Pod. O prazer é todo meu, Regis. É uma oportunidade muito grande. Eu quero agradecer a vocês da SRI. A gente demonstrar, né? A área paralegal ela tem meio que uma lacuna. Na verdade, está em entrelinhas, né, entre a área contábil e a área jurídica, né? E a gente vai poder hoje demonstrar um pouquinho, né? Um conhecimento dessa área para esse pessoal aqui, o público, né, no geral. Perfeito, Edmar. Eu queria que você falasse um pouquinho da vossa carreira. Você tem uma experiência aí de vastos anos aí estudando o tema, né, e transcorrendo na sua profissão para chegar ao momento de ter a experiência que você tem, né? Você pode contar um pouquinho a sua jornada para a gente? Sim, claro. A minha jornada ela começou muito nova, né? Eu comecei atuando no escritório de advocacia aos 14 anos de idade, tá? Então, eu vou dizer a data, daqui a pouco vocês vão descobrir a minha idade, né? Em 1991, para ser mais exato, em 24 de maio agora, eu faço 33 anos de trabalhos ininterruptos, né? Então, eu comecei nesse escritório de advocacia, que é um escritório renomado, tá? Só para vocês terem uma ideia, atualmente ele tem 8 décadas de existência, né? O fundador, inclusive, ele foi quem trouxe a área paralegal aqui para o Brasil. É um modelo londrino, né? Porque ele viveu muito tempo na Inglaterra e isso foi inserido, né? Nesse primeiro escritório de advocacia que teve esse tipo de profissional, né? Atuei lá, iniciei como jovem aprendiz, né? Passei por diversos setores onde tive a oportunidade de conhecer como é que funciona a área jurídica. E até por isso eu tenho assim um tato melhor de lidar com advogado, porque foi uma sequência de aprendizados. Eu conheci diversos setores, passei pela área de suprimentos, né? Hoje em dia a gente chama de almoxarifado, antigamente se chamava suprimentos, tá? Passei muito tempo por essa área e enfim, eu cheguei na área de expedição, né? Na área de expedição tinha uma área específica de correios, porque o escritório é muito grande. Só para você ter uma ideia, o escritório naquela época tinha 1.000 funcionários, era uma verdadeira fábrica, né? Então, tinha esse setor específico de correios que fazia a triagem, né, dos documentos e cartas que tinham que ser postados, né, e entregues para os advogados e funcionários no geral, né? E aí, no setor de expedição, enfim, eu fui trabalhar na área na rua, né, como office boy. E a partir desse momento foi que as coisas foram acontecendo. Por quê? A área paralegal, ela exige muito esse contato de campo, né, com a fiscalização no geral, seja ela federal, estadual e municipal. Então, nesse momento, eu aprendi muito com a fiscalização, né? Tinha o setor específico da área jurídica, né, do escritório, né, que era a área paralegal empresarial, e na maioria das vezes eles montavam esses processos, e aí eu pegava esses processos e simplesmente
protocolava, né? No começo eu ficava meio na dúvida, né? Você não conhece a documentação e aquilo me trouxe uma curiosidade, né? Muita curiosidade de entender como é que funcionava um contrato social, como é que funcionava um estatuto social, o que era uma limitada, o que era uma SA, o que era uma sociedade em conta de participação e assim por diante, né? E esse contato, área paralegal empresarial versus fiscalização, ele me deu um norte muito grande, né? Porque você aprende com o pessoal interno do escritório, da área jurídica, mas a fiscalização, né? E os processos internos que funcionam, né, dentro dessas repartições, ele me deu um norte muito grande. Tanto é que muitas das vezes hoje, atualmente, né, eu utilizo dessas informações para repassar para os clientes, né? E assim por diante. E assim foi, né, nesse escritório, quando eu fui posteriormente, efetivamente, implantado na área paralegal empresarial, porque o pessoal via que a partir de um momento que eu não estava mais só efetivando protocolos, mas sim tendo um entendimento com a fiscalização e trazia esse retorno para eles, as coisas foram acontecendo. E eu, né, fiquei nesse escritório atuando na área paralegal até 2002. Perdão, até 2007, né? Eu iniciei efetivamente na área paralegal em 2002 e em 2005 e até 2005 foi quando 2007, aliás, perdão, foi quando eu saí do escritório, né? Então foram 16 anos. 16 anos atuando entre algumas áreas específicas dentro do escritório, até efetivamente entrar na área paralegal, né? E posteriormente, em 2007, o que aconteceu? O escritório de advocacia, ele... Só um minutinho. Ele... Não sei se vocês conhecem, mas o procedimento de emissão de nota fiscal, né? Até então, naquela época, na verdade, o escritório de advocacia ele não emitia nota fiscal, ele emitia fatura, invoice, né? Que a gente chama, né? E o escritório ele emite por profissional. Ou seja, se você tem um número de 5 profissionais, você tem um ISS valor fixo para pagar e assim por diante, né? Foi feita uma auditoria na época e a área paralegal era uma área ligada mais à consultoria empresarial, né? O que a Prefeitura de São Paulo, que é onde esse escritório, né, fica sediado, fez? Olha, vocês têm esse serviço paralegal que é fora do serviço jurídico de advocacia, né? Então, consequentemente, vocês têm que cadastrar o respectivo código de ISS e, dessa forma, começar a recolher o imposto com base no serviço prestado. Então, você imagina, um escritório que faturava milhões e, às vezes, bilhões, né? Ter que emitir uma nota e a Prefeitura de São Paulo, hoje, imposto, salvo engano, eu não sei exatamente, porque a Efísia hoje é sediada de Santo André, né? Mas eu sei que era 5% naquela época, né? Então, se você descontar 5% de milhões ou bilhões, era um custo tremendo para o escritório, né? Então, esse custo, ele foi objeto de auditoria, o pessoal da auditoria falou, olha, infelizmente, vocês vão ter que se desvincular. Ou vocês se desvinculam, ou vocês pagam o imposto conforme a prefeitura quer, né? Então, optou-se por desvincular em 2007, né, a área de paralegal desse escritório. Na época, os até então gerentes, né, e coordenadores da área, eles formaram uma nova empresa e eu fui chamado para coordenar uma das áreas, né, dessa empresa, né? Em 2007 até 2014, eu fiquei nessa empresa. Foi quando o Deivan, né, que é o diretor da Efísia, ele me chamou para gerenciar o escritório Efísia, né? E aí estão aí até hoje, né? Fazendo os trabalhos aí dentro do escritório. Já completamos agora 10 anos, né? 10 anos de funcionamento. Quando eu entrei na Efísia, a Efísia tinha praticamente um mês de funcionamento. Então, eu estou desde o início, praticamente, né? Nós estamos hoje com 15 colaboradores internamente, mas temos uma equipe de 27 parceiros, né? Se eu digo 26 estados, mais o Distrito Federal, que auxiliam a gente, né, nos processos fora dos estados, né? Hoje, atualmente, a gente tem
tem com a sincronização do sistema, com a informatização, né? Especialmente depois da pandemia, essa situação ela tem melhorado bastante no sentido de aproximar a fiscalização da gente. Né? A gente tem um contato mais próximo, né, com a fiscalização. Então, assim, foram essas as minhas andanças durante a área paralegal, né? E eu vou completar agora 33 anos, né? Como eu comentei, dia 24 de maio. E dizer para vocês, eu amo aquilo que eu faço. Tem gente que vai achar que eu sou maluco. Tem gente que vai achar que eu sou maluco, mas eu amo aquilo que eu faço. É muito bacana, né, ouvir uma jornada como a vossa, né, que é de desenvolvimento profissional, que nasce como raiz, né? Eu também, na minha carreira profissional, tive a oportunidade de ser office boy, né? Então, quem teve essa vivência e sabe dos desafios que eram você sair a campo, sair à rua, desvendar, né, o conhecimento que até então a gente sempre estava se espelhando em outros profissionais que nos lideravam, para que a gente tivesse aquele desejo de chegar lá, Sim, né, sim. e ultrapassar essas barreiras e construir nossa carreira galgada, antes de mais nada, com ética, com profissionalização e com muito trabalho, né? As coisas não acontecem por acaso. É super legal a gente entender que a sorte ela pode acompanhar junto o bom trabalhador, né? Então é muito gratificante também ouvir o seu relato de construção de carreira, entender um pouquinho no Brasil como que as coisas vieram se desenvolvendo, né? Porque particularmente nossa geração ela tem essa característica, né? A gente vive um momento híbrido onde a gente passou pelo analógico, onde os processos físicos eram aqueles que a gente ia lá no órgão público e colocava no balcão, e no balcão nós éramos atendidos por fiscais. Sim. E depois disso a gente hoje tem a digitalização, onde a gente perde o contato, a gente perde a relação direta, e a gente tem que ter cada vez mais base técnica para poder estabelecer a rotina que o órgão público exige. O lado bom disso é que o Brasil se transformou, aquele contato de balcão, muitas das vezes, ele gerava dúvidas em relação ao comportamento, muito voltado à questão ética, e isso, então, trouxe para a gente, nesse momento, mais do que tudo, uma melhoria no processo de profissionalização dos segmentos, dos setores, uma melhor posição em relação ao órgão público, sim, onde você tem certeza que você tem que agir corretamente, né? Então não basta você ter só uma posição ética. O sistema contribui para a sua posição ética ser fortalecida, minimizando riscos e fortalecendo a área de governança e compliance, né? Que é tão importante tanto no ponto de vista jurídico, no paralegal e no técnico legal, né? Então eu também queria contar um pouquinho dessa experiência que a gente tem nas soluções através da Regiane, né? Que está com a gente, iniciou um processo na base técnica, né? A profissional que está só nas soluções há mais de 13 anos agindo, mas eu vou deixar ela contar isso, né? Então, Regiane, bem-vinda, é um prazer também te receber, poder estar com você aqui para a gente fazer esse bate-bola com o Edmar, né? Você que tem no seu dia a dia uma rotina muito presente na elaboração de escopos, no entendimento das necessidades que a gente tem para elaborar uma proposta adequada a chegar-se à licença de funcionamento, e normalmente você é o filtro que entra entre a necessidade do cliente, a demanda do parceiro, chegando para que ele tenha a equação adequada para poder oferecer para esse cliente a melhor solução, né? Soluções pode? Talvez sim. Então, por favor, se apresente. Bom dia, gente. Bom dia, Edmar. É um prazer mesmo você estar com a gente, sendo nosso parceiro, né, dentro das soluções. Obrigada, Regis, pelo convite também. Dentro das soluções, eu já tenho... Estou encaminhando, né, para 14 anos de soluções, mas eu tenho outras experiências dentro dessa área, que foi o meu começo mesmo, que foi na parte de levantamento, na parte de estágio mesmo, levantamento de projetos. Aí depois de 2 anos e meio, né, eu fui contratada pelas soluções. Tive a minha evolução de ano a ano ali dentro dos departamentos, da parte de acompanhamento dos processos mesmo, de toda a fase que tem, do acompanhamento que a gente acompanhava ainda no papelzinho ali, no caderno, né? Que a gente acabava gerando os protocolos e acompanhava ponto a ponto, um a um, né, que era na raça mesmo. Hoje, assim, teve uma grande evolução, né, e a pandemia, por um lado, trouxe esse benefício para a gente, né, na visão
desde a parte do paralegal ao nosso entendimento na obtenção das nossas licenças e aprovações afins. Então, desse tempo todo que eu estou nas soluções, fiz a parte da analista, fiz a parte da coordenadora técnica e hoje eu sou também da parte comercial, né? Sou coordenadora comercial, que tem um desenvolvimento técnico envolvido em tudo isso, que a gente faz o entendimento, a interpretação do escopo, que faz aquele desenho todo, né? Que eu até tenho a ajuda do Edmar, muitas vezes, para fazer o entendimento do que o cliente precisa, se ele vai fazer uma fusão, se ele vai fazer uma incorporação, ou simplesmente uma constituição de uma empresa do zero, né? Certo. Que tem as suas diferenças. Ele, no momento, ele migra para uma única função, mas ele tem as suas particularidades, dependendo do que você vai ser feito, né? Exatamente. E aí, quando tem a responsabilidade dos pontos principais da obtenção do paralegal, Edmar, eu também jogo a bola para você um pouco. Não, fica tranquila, estamos aqui para isso. Do que, assim, a responsabilidade de quando fala assim, o paralegal. O que seria, né, o paralegal? Eu tenho a minha interpretação, porque eu sei aonde que as soluções, hoje a parte da obtenções dessas licenças podem entrar, né? Mas eu queria que você também falasse um pouco de quando o seu cliente, ou até o meu cliente, que eu possa estar indicando, a gente sendo parceiros, né? Que eu indico para você iniciar todo esse processo. É numa ata ou não existe ata? Eu já estou falando ata, mas assim, você vai falar um pouquinho dos pontos. De toda essa concepção que eu consigo entrar também na minha parte do paralegal. Entendi. O primeiro ponto que a gente precisa entender, né? Qual que é o que é ser a profissão paralegal, né? O paralegal, ele trata de questões burocráticas, né? Processos burocráticos e administrativos perante os órgãos públicos, né? Então, para você atuar perante esses órgãos públicos, você precisa ter uma definição de que tipo jurídico, né? Muitas das vezes, de que estrutura societária você vai ter para poder tramitar com isso dentro da junta comercial, por exemplo, né? Então, no caso de uma limitada, por exemplo, você tem os sócios, você tem os administradores, né? Ou você também pode ter os sócios administradores, né? Também enquadrados, né? E tem a questão do endereço, o objeto social, que implica muito na questão de enquadramento dos códigos de atividade, né? Isso tudo ele tem que ser analisado com critério. E aí, entrando na questão do endereço, né, que é onde vocês entram, né, que tem a questão do zoneamento de área, né, isso aí vocês conhecem até melhor que eu, que vai enquadrar, que vai determinar se aquele imóvel ou aquele endereço é passível de ser desenvolvido naquele local, né? Então a gente como está na frente, né, nessa frente junto aos órgãos públicos, a intenção é agilizar os processos para a área jurídica, que são os advogados, e os contadores, deixando eles efetivamente desenvolver as atividades para a qual eles foram contratados, né? Porque muitas das vezes você vai pedir para o advogado, eu vou elaborar uma ata, mas eu também tenho que fazer os processos internos dentro do órgão. É muito complicado, né? E pensando nisso, já tem a questão do custo também, né? Sim. Tem a questão do custo que o advogado ele vai ter em cima desse trabalho, né? Então, ele prefere repassar isso para a área paralegal, né? E a gente executa isso com base nas leis que são aplicáveis, né? De registrabilidade daquele documento e obtenção dos registros perante os órgãos públicos. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Se era isso, se era esse também, assim, é um ponto importante quando você cita a viabilidade. Né, que muitas vezes o Regis também tem essa interpretação assim, né, que é o nosso dia a dia, que quando a empresa quer montar aquele novo espaço, a fábrica, até o seu próprio escritório administrativo, certo, tem que ter um vasto cuidado na atividade que você vai estar exercendo ali, mesmo que é um escritório administrativo, né, focando nesse ponto. O KNAI que você acaba mencionando, ele acaba, né, eu não digo prejudicando, mas ele tem alguns... Às vezes ele é muito abrangente, né? Isso traz para a gente assim
uma necessidade de fazer uma análise conjunta, porque comumente o contador estabelece o mais amplo. Sim. E quando a gente vai para o imóvel, que é normalmente o que a gente precisa validar, né? Esse imóvel que você alugou, seja um prédio, seja um escritório, seja um galpão, seja qualquer tipo de imóvel que vai ser estabelecido o negócio, muitas das vezes o zonamento permite parte desse KNAI e não a outra parte. Ou então, ele exige que você estabeleça muitas outras licenças e muitos outros trâmites para que aquele processo da licença de funcionamento seja validado. Então, a gente faz um trabalho multidisciplinar, que eu acho que isso é a equação que dá mais profissionalização ao cliente poder trazer economia, trazer uma equação fiscal adequada, né, mas ter, antes de mais nada, uma intervenção técnica legal que consiga estabelecer o menor fluxo de aprovações necessário, com o menor tempo e menor gasto, para chegar na licença de funcionamento para poder ele exercer a atividade. Muitas das vezes o escritório, o cliente, ele precisa, logicamente, de velocidade, porque ele começou uma operação, ele está alugando ou comprando uma propriedade, ele vai reformar, né? A reforma precisa passar por uma validação no projeto de arquitetura, porque hoje em dia você tem muitas disciplinas que precisam ser elaboradas no ponto de vista de arquitetura mesmo, ou seja, acessibilidade, código de combate e prevenção de incêndio, questões sanitárias, questões ambientais. E se isso tudo for bem estabelecido com uma base que a gente chama de matriz de estudo, né, traz uma exatidão no planejamento de ativação. Sim. Isso facilita muito. Muitas coisas que a gente vem promovendo é essa integração entre a base do jurídico, do paralegal, do técnico legal e depois da arquitetura e construção. Ou seja, olha a complexidade que é a gente trabalhar com tantas disciplinas. Quando chega uma multinacional do Brasil e fala, eu quero estabelecer meu negócio em X tempo, e a gente tem que falar para ele, em X tempo você não vai conseguir. Você vai precisar passar por um processo que é um pouco mais longo. O Brasil é exigente, é burocrático, embora a gente venha ganhando performance, né, quando as legislações elas começam a ser integradas e quando o digital começa a ser implementado, mesmo assim as disciplinas são complexas. Né? O Código de Obras de São Paulo, o Plano Diretor de São Paulo, talvez seja um dos maiores do planeta. Né? Então, quando a gente recebe uma empresa que na França, por exemplo, em um dia você emite sua licença de funcionamento. E quando eu chego para um escritório francês aqui no Brasil e falo que você vai demorar um ano, ele fala por quê? Né? Eu dei o exemplo da França, mas isso a gente acontece em países da Europa como um todo, das outras Américas. Tem países que são em horas, né? Em horas. Então, mesmo com a licença digital, que hoje hoje a emissão é rápida. Assim, ótimo, mas assim, é uma coisa que a gente tem que sempre frisar também, né, Edmar? O licenciamento integrado, que é o que está no estado de São Paulo inteiro, né? Até São Paulo mesmo, a capital, aderiu, que a gente aqui em São Paulo usa como baixo risco. Sim. É isso, frisando, o baixo risco. A gente tem uma certa metragem a ser cumprida, a gente tem uma certa especificação técnica, a gente pode trabalhar dentro de um imóvel regular, mas dentro das suas particularidades, a gente emite uma RT, que dentro de 2 anos isso pode sofrer uma fiscalização ou não. Tudo isso a gente ainda tem que passar como um alerta pro empresário, pro cliente, né? Para ele ficar assim, gente, o licenciamento ele até é um facilitador, o integrado. Ele emite dentro de um prazo de 15, vamos colocar assim no grosso, 15 dias, mas ainda com risco de ter algumas particularidades que eu tenho que apresentar documentação na prefeitura, ainda tem Ele vem com essa observação também, né? Ele tem essa observação depois que a gente faz a viabilidade, segue todo o passo da abertura do DBE, do registro, da inscrição municipal, que até seguir o licenciamento, que é onde eu entro, até mesmo você dentro das suas particularidades do seu escritório, você consegue seguir, mas ainda também a gente tem aquele bate-bola que tem itens dentro do procedimento do licenciamento, que a Soluções acaba fazendo em parceria com vocês, né? Isso. Mas aí, voltando na parte do paralegal... Eu só queria colocar um ponto. Pra você ver, a gente falou de escritório administrativo, né? E a questão da classificação do código de atividade, né? Muitas das vezes a gente, falando especificamente de escritório administrativo, né?
Hoje em dia, se você for ver no sistema da Receita Federal, na tabela de KNAIs em si, você não tem uma classificação de código de atividade escritório administrativo, especificamente, né? O que você vai encontrar lá é serviços combinados de escritório administrativo. E muitas empresas não sabem que aquele tipo de atividade é uma prestação de serviço. Se você for na subclasse desse KNAI, por exemplo, você vai ver lá que tem datilografia, são vários serviços voltados à mesma área, mas que, se você cadastrar, ele especifica um código de ISS, né? E, se não me engano, com base na tabela da Prefeitura de São Paulo, eu sigo porque a gente faz muito, né? É de 5% do imposto, né? Então, por isso que é importante o paralegal, ele ter esse link com a área jurídica, ter esse link com o contador, ter esse link com o pessoal de regularização imobiliária, né? E entender e saber, né, a necessidade do cliente para realizar o correto enquadramento, tá? Muitos paralegais não sabem, eu falo isso por experiência própria mesmo, que existe uma resolução que se chama Resolução CONCLA, Comissão Nacional de Classificação, ela é número 1 de 2008, né? Ela especifica e ela relata como se deve ser feito o enquadramento de estabelecimentos para esse tipo de sociedade, né? Você tem uma fábrica que fica num determinado endereço, mas você tem uma filial, ela não é uma fábrica, né? E ela é um escritório. Eu mantenho ela em Barueri, por exemplo. Como é que eu vou enquadrar isso? Eu vou enquadrar com o KNAI da fábrica que eu tenho, que é a matriz, né? Basicamente, a resolução ela fala isso, que você tem que atribuir o KNAI equivalente à atividade da empresa, né? A sua atividade principal mesmo. Para fins de facilitador, seria a atividade principal. Então, se você pega um KNAI de fabricação, você coloca nesse estabelecimento que é administrativo, com certeza já o sistema do Estado de São Paulo, por exemplo, ele já vai gerar uma inscrição estadual, né? Mas existe uma condição que você realiza no momento do cadastramento, que é unidade auxiliar de escritório administrativo, né? E essa resolução, ela narra bem na verdade, ela instrui bem em fazer nesse formato, né? Mas muitos paralegais, eles não têm esse entendimento. E aí acaba que você enquadrando aquele estabelecimento, né, com serviços combinados de escritório administrativo, que é aquele KNAI que eu mencionei. E aí você gera um código de ISS, de repente você gera uma obrigação acessória que não deveria gerar, né? E aí que é importante, né, essa comunicação entre essas áreas para que a situação ela fique clara para o cliente, né? Como é que eu devo fazer esse enquadramento? Se é o correto enquadramento que eu tenho que fazer dessa forma, entendeu? E é claro, o conhecimento da legislação, né? Eu costumo falar, conhecimento e atualização, ele não faz mal a ninguém, né? Então não basta ter conhecimento, você tem que ser um profissional que se atualiza constantemente. Como um médico, que na nossa área a gente tem essa necessidade. Todos os dias a gente se depara com resoluções novas, decretos estaduais, decretos municipais, questões que podem mudar todo um teor de uma estratégia que foi elaborada. E se você não tiver com um profissional muito bem ancorado para que você estabeleça a melhor condição de trabalho, você pode acabar sendo onerado na sua base fiscal, prejudicado da sua questão técnica legal, porque pode implicar em você ter necessidades de fazer adaptações adicionais no imóvel e até mesmo emitir licenças que são mais complexas. Então é muito bacana entender que cada vez mais a gente precisa ter não só especialização, mas tem que ter conhecimento contínuo sobre a matéria com a qual você se depara, porque ela é a que faz a diferença quando você senta na frente de um cliente e ele estabelece. Soluções pode? Tem uma palavra. Você quer? Eu tenho uma pergunta para você, mas pode fazer, que é o que surgiu para mim aqui na sua fala. É que assim, a gente costuma falar área paralegal. O pessoal, quando vem contatar a gente, né? Nós da Efísia, eu falo, contato despachante lá, né? Ai, e a gente eu não tenho nada contra essa palavra, tá tudo certo, existe o despachante, ele é um profissional habilitado para aquilo que ele, né, foi contratado, né? Mas muitas das vezes as pessoas acham que o despachante é aquele cara que dá aquele jeitinho, né? E a gente não é bem por aí a área paralegal, né? A área paralegal ela exige todo um conhecimento técnico, né?
Atualmente não, isso já vem desde o início. Você não exige uma formação técnica específica, né? Eu, por exemplo, sou formado em ciências contábeis, minha formação é em ciências contábeis, mas nós temos no escritório administradores, advogados, né? Contadores também, né? Enfim, é uma mescla de profissionais que atuam nessa área, né? Mas o ponto-chave é todos têm que ter o conhecimento da legislação que rege sobre os atos societários, né? E os registros perante os órgãos públicos, né? Tanto seja eles federal, estadual, municipal, tá? Então, essa é a diferença do paralegal, né? E do despachante, aquele cara que dá o jeitinho. Que está em extinção, entendeu? Né? Que está em extinção. Eu espero que esteja mesmo, porque às vezes a gente recebe a ligação, me indicaram você como despachante. Eu falo, repito, pessoal, não tenho nada contra o despachante, não. Consultor, né? Eu sou um profissional da área paralegal. Entendeu? Né? Então a gente tem essa diferença, né? Existe essa diferença que é bem gritante, né? E por isso da necessidade de a gente conhecer. É fruto do Brasil colonial, eu acredito, né? Porque quando eu faço uma análise sobre esse profissional que é o despachante, eu costumo até conversar com os meus pares, né? Que ele tem um papel, e teve um papel importante na cadeia de desenvolvimento do nosso país, né? Mas ele era aquele profissional que, de fato, ele não sabia muito, ele tinha o poder do despacho, que era chegar no órgão público, colocar um protocolo. Nesse protocolo, o agente público, por entender que ali tinha um papel com pouco embasamento, chegava para esse despachante e falava, despachante, olha, eu vou ter que te ensinar aqui a trabalhar. Então é assim que tem que fazer aqui. E aí abria o espaço para que aquele órgão público, aquele agente público, aquele que ainda trabalhava no Brasil do jeitinho, se obtinha espaço para algo que a gente desde sempre pratica como não interessante, não importante, não praticável. Exatamente. No Brasil, que tem que se transformar para um Brasil da ética, da governança, do compliance, que é uma das questões que a gente mais defendeu quando a gente decidiu abrir as soluções, né? Abrir uma empresa que, primeiro, não fosse de despacho, que fosse de consultoria, que tivesse os princípios éticos colocados como sua base de governança, que fosse uma empresa multidisciplinar, que pudesse considerar profissionais dos 5 pilares que a gente entende que é do técnico legal, ou seja, do registrário, do urbanístico, do Código de Prevenção de Incêndios, do sanitário e do ambiental. Ou seja, se eu cobrir essas 5 disciplinas, junto com o paralegal, junto com o jurídico, junto com a arquitetura e engenharia, a gente, então, eliminou a necessidade de você ter o despachante. Né? Então você tem o consultor que vai até o órgão público, que consegue, a partir desse embasamento das cadeiras multidisciplinares, chegar a uma equação que é adequada, chegar a uma necessidade que o órgão público fala, opa, esses caras sabem o que estão falando. Não adianta eu querer aqui ensiná-los, eles já sabem, eles vieram aqui fazer o trabalho deles. E eu tenho que fazer o meu como agente público, entregar para eles um deferimento ou exigir algo que seja aqui da necessidade pontual do meu órgão público. Né? E aí a gente vai transformando esse país. Né? Transformando esse país a partir de especialização, de cabeça feita no ponto de vista de saber o que eu quero, saber o que as empresas querem, saber que o nosso cliente exige hoje um posicionamento de profissionais como esses, né? Que já agem de forma correta e que mostram que o Brasil pode sim ser feito de forma melhor do que no passado nós tínhamos aí como uma exigência do nosso país colonial. Né? Exatamente. Perfeito, muito obrigado. Você mencionou aí, são cinco legislações, né? Foi 5 pilares, né? 5 pilares, né? O paralegal, ele tem basicamente 8. Eu falo 8, uma mais nova porque, assim, vou contextualizar e vocês vão entender. É importante que, assim, o profissional da área paralegal ele tenha conhecimento das legislações específicas, né, que regem sobre esses atos perante as juntas comerciais e demais órgãos competentes, né. Um deles é a lei das SA, que é a 6.404, e tem o Código Civil, né, que é o 42.406, né, aí tem a Instrução Normativa DREI, né, atualmente a gente está de número 81, né? Inclusive a Instrução Normativa DREI tem muitos pontos que ela explica, te dá minutas sobre como elaborar um ato societário, né? Também tem a Instrução Normativa atual hoje da Receita Federal, que é a 2119, se não me engano ela é recentezinha, de 2022, tá?
A Lei Complementar 116, né? A Lei Complementar 116, ela especifica os grupos de atividades, né? Ela funciona como se fosse um guarda-chuva para os KNAIs hoje, né? Você classifica um KNAI, né? Para você saber qual o código de grupo de ISS, você vai lá na Lei Complementar 116, né? E fora o regulamento do ICMS, dos estados, né, envolvidos, e o regulamento do ISS também, né? E por último, aquela que eu ia comentar, a lei de zoneamento, né? Então você vê, todo um leque de legislação que o paralegal ele tem que incorporar para poder executar o seu trabalho, né? Não é simplesmente olhar, opa, eu vou abrir essa empresa, vou preencher o pedido da Receita Federal, vou preencher o pedido da Junta Comercial e pronto. Não é basicamente isso, né? A gente tem que saber o que está falando, e para isso a gente tem que ter conhecimento. Ter conhecimento. Eu não vou falar para vocês que eu tenho que decorar tudo isso, Edmar. Não é decorar. Mas assim como o mecânico ele tem a ferramenta dele, ele vai saber usar, né? Pai, eu tenho esse parafuso para apertar aquela situação, então eu vou usar tal ferramenta. Nós temos que saber a nossa ferramenta também. Né? Estou te falando isso, a Regina ia falar nos desafios, né? Eu tenho os desafios, mas eu tenho uma pergunta. Quando você estava falando antes, que quando você faz a sua classificação, né, tudo certinho, automaticamente você também já se remete à abertura da inscrição estadual. Sim, sim. No caso, você diz naquele exemplo que eu te passei. Isso mesmo, certo. quando você me passou o exemplo. Isso sempre vai ser fechado, né, dentro desse ciclo, assim, de falar assim, a obtenção da empresa, sim ou não, se ela vai ter inscrição ou não, se ela vai ficar isenta de alguma taxa, alguma parte de tributação. Exato. É na hora da concepção, então. Quando eu faço a abertura, que eu faço a ata, que eu faço a descrição das minhas atividades, tudo que vai ser composto naquele KNAI, né? Porque na ata ela não descreve o KNAI específico. Ela não descreve, Ele não vai fala escrever, aquilo que a atividade vai ser exercida. Pode ser colocar em N situações, se ela é uma hold, se não é, se ela é uma empresa de fabricação de bala ou não. Isso. Então ali você pode especificar tudo e ali mesmo já tem a interpretação do direito ou não da inscrição estadual também? Sim, com base no objeto social você consegue mensurar, né, se aquela sociedade ela vai ter determinada inscrição se for uma inscrição estadual ou municipal, né? Sim. Isso a gente consegue visualizar, tá? Muitas pessoas, muitos paralegais, isso eu falo também porque eu já vi, eles entendem que eu vou enquadrar o KNAI tal e vai ter tal inscrição, né? Não é bem por aí. Eu costumo dizer assim que o que vale mesmo é o modo operacional. Como é que você vai desenvolver aquela atividade dentro daquele estabelecimento, né? Eu acho que até vocês utilizam isso como base também, né? Porque às vezes, muitas das vezes, eu vou fabricar tal produto. Mas aquele produto, por exemplo, ele não agride o meio ambiente, então eu não vou ter meu licenciamento ambiental, né? E às vezes as pessoas, os paralegais, no geral, eles acham que sim. Eu vou fabricar, eu tenho que ter a licença ambiental. Então não é bem ao pé da letra. Então, é preciso ter o entendimento, além de você ter o documento societário em mãos, é preciso você ter entendimento do modo operacional que vai ser desenvolvido naquele lugar para você realizar o correto enquadramento daquela atividade. Entendi. Né? Foi respondida assim. Algum projeto desafiador que você tenha vivido em conjunto com as soluções, que você entendeu que a solução completa trouxe para a gente uma equação satisfatória a um cliente na ponta? Teve um caso, inclusive até ia mencionar um outro aí, mas eu acho que processo de incorporação é um dos processos que são mais delicados, né? Para você lidar, né? Só para contextualizar, eu acho importante mencionar aqui o que é o evento de incorporação, né? O evento de incorporação nada mais é do que uma empresa A, assumir os ativos e passivos de uma empresa B. Consequentemente, essa empresa B ela se extingue, né? E foi um dos casos, não sei se pode falar o nome da empresa aqui. Acho que necessariamente não precisa, mas a gente vai para o case mesmo. Isso foi Guarulhos, mais ou menos. Então, assim, quando você mexe nesse tipo de operação e você tem que colocar um novo estabelecimento operacional naquele local sem paralisar as operações de outro, isso é uma situação
Bem delicado. Bem delicado. Porque o risco é travar faturamento, né? O risco é de travar faturamento. Acho que isso é super recolhimentos, importante. né? Também tem tudo isso. Recolhimentos, faturamento, quer dizer, você imagina para o gestor que toma uma decisão de transformar a sua operação por uma decisão jurídica, fiscal, qualquer que seja, chega para a gente, para o paralegal e para o técnico legal, esse desafio, que tem que virar a chave ao mesmo tempo, sem a operação deixar de ter o recolhimento ou deixar de ter faturamento. Então, cada vez mais a gente vê isso acontecendo, também não é um caso incomum, entre fusões e aquisições, entre transformações societárias, entre ajustes aí, do ponto de vista fiscal. Isso é uma operação saudável, mas muitas das vezes os riscos estão na trava da operação durante alguns meses ou durante algumas semanas, e que os prejuízos são gigantescos. Né? E olha para você ver como é que é a situação. Novamente a gente volta na questão do link que você tem que ter com a área jurídica, né? A área contábil, a área de regulatório imobiliário, né? Você move toda uma estrutura, né, para fazer esse tipo de operação, que não é uma operação que pode acontecer assim de uma hora para outra. Ela tem que ser casada, ela tem que ter datas, né? Porque é aquilo que já foi comentado. Se de repente você fizer alguma coisa errada, você trava a operação da sociedade. E aí você envolve, né, muito dinheiro, né? Dependendo do que você... quando você fala da incorporação, né, que tem uma empresa, a empresa A assumida B ou vice-versa, tem a tal do licenciamento, né? Pode ser que ele não fique naquele endereço específico, que foi o caso de Guarulhos, né? Teve algumas particularidades, ou ele quer acrescentar mais uma atividade dentro dessa incorporação, e ao mesmo tempo deixar tudo rodando. Eu quero mudar o CNPJ dentro dessa corporação. Então, assim, como que fica o licenciamento, né? Eu só posso agir, assim, as soluções só agem no momento que realmente a concepção da incorporação ela é 100% concluída. Certo. Que aí eu consigo, em conjunto com a parte do paralegal, falar assim, encerra essa empresa e eu dou seguimento à minha parte do licenciamento, para que nada fique em aberto, né? Nem da parte da tributação dessa empresa, dessa incorporação como um todo, e que caso a empresa tenha os seus devidos recolhimentos, ela também saia prejudicada. Exatamente. Porque tudo isso fica para trás, né? Exatamente. Assim, numa forma do direito. E as nesse novo espaço, por exemplo, acaba tendo... A parte societária, de mudança dos responsáveis legais, da parte dos responsáveis técnicos, que tem toda uma concepção de alteração desses documentos, tudo entra em conjunto. Então, assim, o papel da história do despachante não é um simples despachante. São consultores técnicos que têm a sua devida responsabilidade. A gente assume uma responsabilidade muito grande. Não é troca de papel por papel, número por número, ou qualquer tipo de documentação que faz vínculo à receita, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente... É uma verdade, é a nossa verdade. E ela é uma verdade absoluta daquilo que a empresa vai rodar. Pode rodar por anos, ela está começando ali todo aquele segmento que precisa da sua viabilidade, que precisa dos parâmetros jurídicos para dar sua devida concepção. Ela amarra muita... Como que eu posso dizer? Não só citando da parte da concepção do que o paralegal traz, né? Como você falou, dos seus os pilares que tem os nossos pilares, ele acaba fazendo essa fusão de informações para levar numa única direção. É o link, o link que eu acabei de falar, né? A gente tem que ter esse link para poder as coisas fluírem da melhor forma possível, né? E no imobiliário isso se faz muito importante, porque tudo isso está acontecendo dentro de um processo ainda fiscal, de transformação de números, de protocolos. Aí eu caio no novo endereço. E no novo endereço, será que aquela atividade é enquadrada? É possível? Será que ele vai ter que obter mais licenças? Será que a reforma que ele tinha previsto, que era só de implantação, não vai ser possível? Vai ser muito mais ampla? Exatamente. Será que vai dar tempo de fazer a reforma? Imagina se esse cara estiver indo para uma área de envoltório, de tombamento, onde a reforma só por si já demoraria 120 dias para ele ter direito de início de obra. Então, olha como o cronograma, o pipeline disso se modifica muito rapidamente a partir de um estudo, de uma previsibilidade, onde você cria para o cliente uma estratégia. Então, a base dessa estratégia é essa soma das nossas disciplinas, né? E por isso que eu acredito cada vez mais que a gente precise considerar nos planejamentos estratégicos das companhias que vão passar por processos
de mudanças societárias, de fusões, de aquisições, de transformação de incorporação, de mudanças de endereço, né? Não agir de forma simplória, né? Entender a necessidade de se contratar profissionais habilitados, competentes, com experiência, né? Comprovada, né? Porque hoje em dia também cada vez mais surge milhares de opções aí de contratações. Então a história dessas empresas ela faz a diferença porque ela mostra a sua idoneidade, a sua capacidade de se reinventar e de oferecer algo sustentável, né? Sim. Porque o mais importante é você não ter um tropeço. Eu acho que a pior situação para qualquer empresário que está participando de uma jornada de transformação, de mudança, de troca, qualquer que seja a situação da sua base societária, é não ter o elemento surpresa como um problema. Ele quer chegar na reta final lá como ele tinha previsto, porque senão ele vai cobrar todos que estão nessa cadeia de transformação. E ele não vai entender que aquilo foi um equívoco. Para ele, o que é o certo. Então, se um responsável pela essa área não contratar corretamente os profissionais que vão fazer parte desse processo, é bem provável que não dê certo. É bem provável que ele tenha que depois dar desculpas ao board, né, ao chefe, né, falar, ei, agora estão me pedindo mais isso, mais aquilo. Daria para ter sido feita uma previsão, né, daria para ter corrigido a régua lá no comecinho, na raiz do processo. Né? Então, eu sempre acreditei muito no processo diagnóstico, no processo consultivo e na base de estudos que dá o planejamento, a validação daquilo que tinha sido elaborado pela cabeça do dono, né? Porque ele é um empreendedor, uma pessoa que está sendo orientada para melhorar a performance do seu negócio e está agindo com a velocidade que o empreendedor age. Né? Então, eu acho super importante. E está pagando, né? Que ele quer melhor. Ele quer o melhor, né? Então... É complicado. A gente tem que ter realmente esse link, né, esse conhecimento técnico para poder passar com muita clareza, né, com muita clareza as informações, questão de prazo, né, como que funcionam os órgãos públicos, e especialmente, como você falou, né, pessoal de fora, os estrangeiros que vêm para cá para o Brasil, é muito complexo. Você tem que explicar tudo. E se você tem esse conhecimento, né, além da legislação, esse conhecimento de campo também, né, é muito bom. Isso agrega muito valor. Sim. Né? E até mesmo como a empresa vem de fora, ele vem de fora, mas ele não começa a trabalhar no mês seguinte. Né? É o que ele quer, mas não consegue. Lógico, ele quer seria o melhor dos mundos, né? Isso. Mas ele não começa de imediato. Sim. Então ele entra vindo para o Brasil como um procurador, ele nomeia um procurador para fazer todo esse trabalho. Pode ser que esse procurador fique ainda por uma extensão de tempo de 1 ano, né? Depende do que é a empresa, para realmente a empresa se consolidar, as coisas realmente se fixarem, aí abrir as possíveis filiais, né? Porque ele vem com uma matriz. E até esse momento ele está investindo, né? E ele é só investimento, ainda não tem o retorno, né, efetivo, né? Isso. Então, o que puder ser feito com a maior agilidade possível, vai ser melhor para ele. Sim. Né? Então é isso, então, eu acho que foi muito esclarecedor, né? Tudo isso que a gente falou aqui. Se deixar, a gente podia falar o dia inteiro, porque tem vários assuntos que uma coisa puxa a outra, né? Dentro do Paralegal. Essa concepção que até mesmo a gente, pela parte da consultoria, assim, a gente leva no nosso dia a dia quando a gente recebe, né, solicitações de obtenção de licença, aprovação de projeto, estudos de viabilidade. A gente tem alguns estudos específicos de alguns de acessibilidade, bombeiro, ambiental, dando seus devidos apontamentos, mas quando a gente é enquadrado no que você falou, vou frisando de novo, o despachante não é simples documento que a gente acaba emitindo. Né? A gente emite um laudo com uma responsabilidade técnica ali. Então, a gente tem um arquiteto, tem um engenheiro envolvido, tem toda uma equipe multidisciplinar que acaba dando o seu parecer. A gente simplesmente não pega a lei a copia-cola. A gente faz a devida interpretação daquilo ali, dentro do que o cliente nos pede, e fecha todo o seu ciclo ali para dar a sua resposta. Né? Então, e em conjunto ainda a gente fala com a parte do Paralegal, porque é muito importante da parte de tributação mesmo, que muitas vezes as colocações
não é simplesmente você sair abrindo, né? Eu costumo falar para a Regiane e para todos com quais a gente lida no dia a dia, né, que cada IPTU é único, né, dentro de um universo imobiliário, né. Às vezes dentro de uma mesma quadra fiscal você tem diferenças de enquadramento de uso, diferenças de enquadramento de utilidade para aquele imóvel, né. As reformas que são estabelecidas, elas não são possíveis dentro do que aquilo que o cliente às vezes entende de ser necessário. Então a gente acaba entrando até banalizando um pouquinho o processo que estava desenhado pelo arquiteto, porque é o sonho do cliente que foi transformado em projeto, e a gente tem que fazer um pouco do papel, falar, olha, aqui não consigo fazer esse número de ocupação, aqui eu não consigo fazer só esses toaletes, aqui eu não consigo fazer só essas vagas, aqui eu não consigo fazer, porque a legislação ela é mais ampla, ela exige que você cumpra todos os requisitos. Eu quero colocar meu helicóptero para voar nesse ponto. Não, esse ponto tem que ter um helicóptero específico para fazer pouso e decolagem. Eu vou ter uma população aqui que vai estacionar o carro, eu não quero passar com uma porteira de 10 metros de abertura. Não, aqui você vai precisar fazer um processo ligado às áreas que estão cuidando do trânsito. Então, quando você vai estabelecendo todos os conceitos para que aquele cliente entenda por que tem que passar por uma CT, por que tem que passar por uma Demutran, por que tem que passar por um Comar, muitas das vezes, quando eu estou colocando ele ponto numa rota de pouso e decolagem da Comair, né, de avião. Quer dizer, cada situação é muito complexa dentro do universo de uma cidade, né? Uma cidade, ela tem movimento constante, uma cidade vive em movimento, né? Sendo reconstruída, sendo renovada, sendo substituída por novos processos urbanos, né? Os equipamentos urbanos, e muitas das vezes as empresas elas acabam tendo que tomar outros espaços, até por mobilidade, até por facilidade das rodovias, de escoamento de tráfego. Só que quem ocupa esses escritórios, essas escolas, são pessoas, né, que querem ter sua segurança assegurada, né, sua vigilância sanitária adequada, né, seus processos bem colocados para que ela se sinta mais segura, né. Quando eu falo do mais seguro, eu até vou puxar um gancho aqui para falar do nosso selo, né. Nós temos um selo de conformidade legal nas soluções, que é o selo Mais Legal, né? Que inclusive vários dos nossos clientes já recebem como uma cordialidade, como um presente, por terem chegado na excelência da sua legalidade. Né? A excelência da sua legalidade é ele ter todos os seus requisitos legais cumpridos. Então ele passou por toda essa jornada. Foi feito a parte jurídica, passou pelo paralegal, né? O paralegal fez o contato com a parte técnica legal, fez essas integrações das áreas. A gente descreveu os escopos, descreveu as necessidades, tramitamos os processos em todos aqueles órgãos com quais aquelas necessidades daquele enquadramento do CNAE era necessária, trabalhamos toda a jornada para conseguir as obtenções e as certidões e as licenças e os alvarás. Chegou no alvará final, que é a licença de funcionamento. Perfeito, bate-se palmas. Coloca-se isso na parede e ninguém dá parabéns para todo o grupo de profissionais que estão envolvidos nessa jornada toda. Então, o selo Mais Legal, ele traz essa característica, né, de trazer legalidade, só que de uma forma feliz, alegre, mostrando para o grupo interno, que é o usuário daquele espaço, que ele pode ficar seguro naquele ambiente, que aquele ambiente foi preparado para recebê-lo, e para o cliente a mesma coisa, né? Então, a gente tem essa boa notícia, onde a gente tem estabelecido isso como Mais Legal. Eu queria agradecer, né, antes de mais nada, essa belíssima troca de ideias que a gente conseguiu fazer nesse pouco mais de uma hora. Né? Muito bacana conhecer um pouquinho mais da jornada do Paralegal, conhecer um pouquinho mais da jornada do Edmar, né? Um amigo, um parceiro de longa data, e que veio somar aí a nossa base de conhecimento para que a gente possa transformar isso em comunicação, né? E que a gente possa se alimentar dessa comunicação, porque o mais importante para todos nós é disseminar conhecimento, é a gente poder trocar ideias que façam sentido para as pessoas que tenham tanta necessidade de conhecer mais dos conteúdos que estão ligados à parte de aprovação, à parte de abertura de empresas. Contem com a gente, né? Eu queria que o Edmar depois passasse também o contato da Efizia, o contato dele pessoal, para que vocês também possam ter uma referência de como encontrá-lo, né? No nosso Instagram, Soluções RI, e a gente vai colocar aqui no rodapé esses dados para que vocês depois possam acessar. É uma honra estar com vocês. Queria agradecer a Regiane também. Sim, porque mas eu ainda não terminei, ainda tenho mais uma. Eu sou cheia das perguntas aí.
é rápido, é breve o que eu queria também, né, da Efisium. Mesmo a gente sabendo qual é o nicho que o Paralegal é rápido, só mais um. Legal a gente faz essa troca. Mesmo sabendo do nicho que tem o Paralegal, o que mais da Efisium que vocês fazem do seu dia a dia, da parte que vocês administram algumas empresas, vocês fazem a parte contábil, igual você comentou, né? Vocês na verdade a parte contábil em si a gente não faz, a gente só orienta, né? Orienta, exatamente. Faz a parte de orientação. A gente faz uma pequena orientaçãozinha, até porque senão a gente foge um pouco do nosso escopo de trabalho, né? Entendi. E a gente acaba até assumindo a área contábil, que não seria a ideia. Não é o nicho de vocês mesmo do dia a dia. Exatamente. Entendi. Então, assim, eu só queria um pouco, assim, do que mais do Paralegal. É rapidinho, Regis. O que mais do Paralegal, da parte de administração das empresas, que a gente acaba trabalhando em conjunto, né? Que muitas vezes vem muito mais de vocês para soluções do que a gente. Porque até mesmo a parte da concepção, ela já é uma coisa mais firmada do que da onde que ela tem que começar. Entendi. A gente sabe que tem uma responsabilidade da viabilidade do ponto, mas quando vocês assumem a administração, como que fica esse ponto na parte do licenciamento, da parte documental, que frisa também que ele vai para o caminho do Paralegal? Então, você quer dizer com relação à representação, né? Isso. A atuação a gente realmente atua na área de representação legal, né? A gente tem um nicho, uma relação de empresas, né? Que são estrangeiras, que a gente faz essa representação. E nós temos um controle de tudo isso. A gente mantém um controle, né? Na verdade, assim, uma das atribuições da área Paralegal também é manter o acervo societário da empresa, né? Que nada mais é que a história daquela empresa. E para isso a gente mantém um sistema, né? A gente mantém um sistema onde a gente controla, esse sistema, para você ter uma ideia, ele até funciona como sistema de agendamento de casos, né? Onde às vezes a gente tem que fazer uma renovação de algum documento, né? Fazer um acompanhamento de procurações especificamente, né? Que essas procurações são as que são incluídos a nome, né, do representante, né, o qual que, né, faz parte, né, e aí a gente faz a manutenção desses documentos, né, desde o contrato social, se for uma limitada, procurações das empresas estrangeiras, CNPJ, inscrição estadual e assim por diante, né, e no caso, quando chega a etapa da alvará, aí, né, que aí você até comentou, a gente passa muitos contatos para vocês. Realmente, são muitos casos que a gente tem que acabam aparecendo, que não é nossa expertise, né? E aí, o facilitador inclusive até quando os clientes contratam a gente fica... Antigamente, antes de não ter as soluções aí, o que a gente tinha? Essa preocupação, quem é que vai fazer o alvará? Que necessita, né, de um tempo, de um estudo técnico prolongado. A gente não tinha essa continuidade, né? Hoje a gente tem, com vocês, né? E quando o cliente contrata a gente passa os honorários e fala, mas e o alvará? Pode ficar tranquilo que o alvará, a gente tem uma empresa especializada que a gente indica para vocês. Ou seja, o trabalho, ele não vai parar ali. Complementando, né? Ele é complementar, ele vai dar continuidade. Tá? Eu não sei se seria não, essa... Não, respondeu sim. Porque é uma coisa que fica, assim, que quando vocês assumem, aonde que fica, né? Onde que vem aquele bate-bola que a gente tem, que acaba passando para a nossa parte aqui das soluções, de fazer as obtenções da licença. Muitas vezes a gente, quando acaba falando a obtenção do alvará de funcionamento, que é a chave do negócio... Sim. A gente acaba dando outros links para outras coisas. E se o ABCB e a sua licença sanitária, eu tô vendo que o seu CNAE ele corresponde ao enquadramento, tem a aprovação de um projeto de LTA, sua licença ambiental. Então aí a pessoa fala assim, nossa, eu tenho tudo isso. Tem tudo isso. Que é onde a gente acaba fazendo o nosso papel, né, de consultoria, abrindo esse leque. E esse leque, ele não é só aquela caixinha. A caixinha, ela acaba sendo muito maior. Muito mais ampla, né? Com muita amplitude de todas as informações do que pode ser acarretado naquela
atividade. E seguir até mesmo pelo acompanhamento, igual o Regis comentou, do selo que a gente tem nas soluções, né? A gente acaba fazendo o acompanhamento gerencial disso por... A gente pode ter contratos de 1 ano, depende do que é o formato do cliente, do que for correspondente para ele, né? Qual é o seu documento prioritário para você ter na sua loja? A gente faz essa classificação do que é a licença, do que não é. Mas a minha atividade ela é muito mais forte pela parte ambiental. Então a gente acaba frisando muito mais aquele documento do que outro. Mas não dando a sua... falar, não me importa aquela licença. Não importa, mas ela te dá um peso muito maior em outras colocações para a gente poder levar na parte do nosso dia a dia ali, do acompanhamento, da consultoria técnica que a gente tem. Né? Que a gente passa de um cliente para outro, de uma situação para outra. Perfeito. Né? Acho que é bem importante assim, a gente frisar qual é o nosso papel também dentro do mercado. Não é simplesmente a gente emitiu a licença, a gente some. Não, a gente tá ali com ele, tá de mão dada mesmo ali do dia a dia, que a gente acaba fazendo o nosso papel de consultor e técnico, do representante comercial, de levar, de saber como que está o desenvolvimento da empresa, como que tudo aquilo vai se consolidar para futuras outras, né, filiais, ou até mesmo de outras marcas que vêm do mercado. E não deixar isso se perder, né? Que é outra questão, que os sistemas acabam contribuindo com a gente hoje, né? Porque da mesma forma que você tem o acervo garantido num processo de manutenção, no caso de licenças e alvarás também, né? Porque as licenças vencem, né? Muitas das vezes os clientes acabam não tendo um controle efetivo sobre um controle de vencimentos. Então a gente também acaba dando essa oportunidade do cliente minimizar os seus custos internos, né, utilizando um software que é gratuito de utilização e pode, portanto, ter a segurança que aquela licença que foi emitida, ela vai ser previamente informada que ela tem o vencimento e que tem, portanto, um processo de renovação a ser exercitado, né? Exatamente. E às vezes esse processo causa mudanças, né, no comportamento do próprio processo fabril ou de operação deles. Então é super importante, mas nosso tempo, infelizmente, está se encerrando. Que pena. Como a Regiane falou, a gente teria aí facilmente horas de troca de ideias. Eu acho que a gente vai ter outras oportunidades para que isso também se consolide e a gente possa explorar temas a temas aí dentro das nossas interfaces de disciplinas, de experiências. Mais uma vez, é uma honra tê-lo comigo, né? Tê-lo nas soluções, saber dessa interface tão importante que a Regiane contigo tem no dia a dia, as confianças que nossas empresas já depositam umas nas outras, né, somando esforços para que a gente chegue a atender os nossos clientes e os vossos clientes de forma satisfatória. Muito obrigado, Edmar, né, é uma honra novamente estar com você por aqui. Regiane, obrigado também por contribuir, por trazer essa troca com a gente, né, poder ter a efetividade no dia a dia com os nossos parceiros, em especial hoje com o Edmar. Muito obrigado a todos, sigam a gente nos nossos canais, a gente vai ter pelo decorrer do ano aí várias chamadas importantes, vamos discorrer temas que são de extrema relevância para a gente cada vez mais poder trazer para vocês esse ambiente de troca de experiências. No regulatório, no técnico legal, somar as disciplinas que estão ao redor das nossas matérias. E as Soluções vai ser sempre uma ideia de a gente perguntar aos nossos parceiros se pode ou não pode. Obrigado, Edmar. Nada, grande abraço. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, de participar, né? Para mim é uma experiência nova, né? A gente fica um pouco nervoso, mas assim, a experiência foi acima, né? A experiência foi acima. E eu queria deixar, como você me comentou, o contato, né? Pessoal, se precisar de serviços na área paralegal, né? Bom, vocês já conheceram aí um pouquinho da minha vida, um pouquinho do que é ser paralegal. Então eu vou deixar meu contato aí, edmar.ferreira@efisian, o S, no S tem SYAN, né? SYAN, efisian.com.br, tá? E o telefone é 4335-4778, tá? Meu celular 96602-9922. Então, se precisar, nós estamos aí para auxiliar no que for necessário. Áreas jurídicas, contábeis, também áreas jurídicas de empresas também a gente atende, né? Estamos aí para auxiliar no que for necessário. Muito obrigado. Bom? Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Até gente. a próxima. Um ótimo dia com vocês. Soluções Pod. Encerramos o primeiro capítulo no nosso podcast.